A liberação de agrotóxicos no Brasil é a maior nos últimos 14 anos. Isso não afeta só o meio ambiente, como a economia. A Rússia, por exemplo, já avisou ao Ministério da Agricultura que vai parar de importar a soja brasileira caso o uso dessas substâncias não reduza. A maior rede de produtos orgânicos da Suécia também avisou que vai banir a importação dos produtos brasileiros se eles não pararem de usar esses agrotóxicos que são proibidos na Europa. Para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora com a doutora em Economia pela Universidade de Yale e pesquisadora do Núcleo de Avaliação de Políticas Climáticas da PUC-Rio, Priscila Souza. Priscila, boa tarde. O atual governo ele vem adotando mudanças que geraram revoltas internacionais, mudanças na política ambiental. Que impactos que isso pode ter para a economia e para o meio ambiente a curto e a longo prazo? O atual governo ele mudou radicalmente a política ambiental que foi desenvolvida nos últimos anos, nas últimas décadas. Eu vou falar de diversos casos aqui, mas há um ataque muito grande aos principais órgãos de controle ambiental, que é o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, que é o ICMBio. Há um discurso todo contra ações de fiscalização e de repressão ao desmatamento, o que gera sinais muito negativos. Há também uma tentativa de desmonte do Código Florestal. Há projetos, por exemplo, para extinguir com reserva legal e necessidade de recomposição de floresta nativa. Há também essa questão de liberação de agrotóxicos. Há uma série de questões que o novo governo anda implementando com um discurso de que é preciso incentivar a produção. No entanto, o que a gente vê é justamente a situação que você estava relatando anteriormente, de que os mercados estão se fechando para a gente. Né? A rede suíça que decidiu parar de importar nossos produtos. Há uma ameaça também do governo francês de não assinar acordos comerciais por causa das atitudes tomadas na nossa política ambiental recentemente. E há um setor do agronegócio que é o agronegócio mais moderno e mais produtivo, que está muito atento para isso e que, na verdade, não concorda com esse desmantelamento da política ambiental recente. Ao longo do tempo, a tecnologia ela vem ajudando a melhorar o uso da terra. Como conciliar o aumento da produtividade com a preservação ambiental? A gente tem estimativas no Núcleo de Avaliação de Políticas Climáticas que é possível mais do que dobrar a nossa produção de alimentos e de bioenergia sem desmatar nada. A gente tem enormes áreas, principalmente áreas de pastagens de baixíssima produtividade. O uso eficiente dos recursos da terra poderia fazer com que a gente aumentasse muito a produção sem nenhuma necessidade de desmatamento. Que políticas, como que as políticas públicas, elas podem ser adotadas para que essa produtividade realmente concilie com a preservação ambiental? Bem, então, há vários eixos, tá? E eu vou explorar em mais detalhes. Mas um dos eixos são políticas de comando e controle, que é simplesmente repressão a desmatamento ilegal. A gente vai ver que várias vezes o desmatamento ele ocorre e essas terras são griladas, né, posses ilegais, e em seguida elas são abandonadas. Né? Então, são basicamente um desmatamento que depois não gera um retorno produtivo. É muito importante a implementação do Código Florestal, principalmente da parte de preservação de vegetação nativa em propriedades privadas, que é uma parte do Código Florestal que anda sobre ataque e que quase foi aprovado há 1 ou 2 semanas atrás pelo Senado. No último minuto, no último dia, o presidente do Senado não colocou em votação e a MP expirou, mas o governo ameaça restabelecer a medida provisória. Há também um instrumento importante de política, que é o crédito rural, que ele pode ser alinhado com objetivos de preservação ambiental. Então, há diversos caminhos que podem ser utilizados nessa conciliação entre produção e proteção ambiental no Brasil. E a gente pode também falar de uma agenda, né? Qual a agenda para essas reformas poderem ocorrer no Brasil? Então,
há diversos caminhos que o Brasil já implementou com sucesso no passado. Há políticas de monitoramento via satélite, né, de olhar o desmatamento em tempo real, e o IBAMA, no passado, ia nessas áreas e reprimia a atividade, confiscava o maquinário usado para o desmatamento, não permitia que os produtos, né, desse desmatamento ilegal eles fossem comercializados, esse material era apreendido, havia embargos. A gente também já utilizou o crédito rural como instrumento para prevenir desmatamento. Por exemplo, o crédito rural ele não poderia ser concedido para pessoas que não cumprissem requerimentos ambientais e de título da terra. É muito importante também regularizar a propriedade no Brasil. Há diversos lugares onde a propriedade é mal definida, né? Mais de uma pessoa declara ter a mesma propriedade, várias áreas que ainda não são de preservação ambiental, e essas áreas são muito sujeitas à grilagem e a desmatamento. Então há uma série de caminhos a serem perseguidos nesse sentido. Perfeito. Muito obrigado, professora. Pedro Bueno, para a TV PUC.